Torcida Tricolor, boa tarde, saudações tricolores. Vim aqui para explicar para vocês rapidamente tudo o que aconteceu essa semana, né, que precedeu aqui o clássico de hoje. Eu vou dividir essa explicação assim, em 8 tópicos muito rápidos para ficar uma explicação bem objetiva, clara e para todo mundo possa entender perfeitamente. Número 1, razão da decisão. Acho que a premissa principal aqui é de que a alteração do jogo de sábado para domingo não traz, né, nenhum prejuízo efetivo ao Fluminense. Acho que o resultado que a gente poderia ter no sábado, a gente pode ter no domingo, e isso não muda absolutamente nada do que vai acontecer em campo. O que aconteceu e que muita gente criticou é que o Fluminense, de fato, deixa de ter uma vantagem em relação ao rival por conta de um problema que aconteceu na logística dele durante o jogo. E o Fluminense, assim, pela grandeza do clube, o Fluminense nunca dependeu de nenhuma vantagem para enfrentar nenhum rival que fosse do futebol brasileiro. Nossas campanhas nos últimos anos, a colocação que a gente está no campeonato, o que a gente almeja para esse ano, deixa muito claro que o Fluminense, em condições normais, disputa com qualquer time do Brasil. Ponto 2. A decisão final sobre o adiamento da partida, ela é da CBF por conta do manual das competições. O Fluminense foi consultado pelo Flamengo, pela própria CBF, já dispunha do aval da Polícia Militar, da Globo, e o Fluminense, quando analisou o pleito, partindo da premissa de que não teria nenhum prejuízo efetivo ao clube, viu razoabilidade nos argumentos trazidos pelo Flamengo. Essa razoabilidade deriva de um atraso na logística, a gente que está no meio do futebol sabe que é muito difícil quando atrasa os voos, e ainda esse mês o Fluminense teve um problema muito parecido no jogo em Belém contra o Remo. O nosso avião, a gente teve a informação de que iria atrasar por volta de 5 horas, entramos em contato com a CBF viu com bons olhos o adiamento do jogo, mas felizmente a gente conseguiu uma outra aeronave e não precisou desse adiamento. Mas, ou seja, é um expediente que o próprio Fluminense poderia ter se utilizado ainda esse mês, quando ocorreu um problema parecido de logística. Ponto 3. Muita gente se pergunta, né, se questiona se essa foi a melhor decisão considerando a reciprocidade, ou seja, considerando que nos últimos anos não houve nenhuma notícia pública de que o Flamengo teria adotado algum ato em benefício do Fluminense. E o que eu posso dizer a vocês que ao longo da nossa gestão, a relação com o Flamengo sempre foi muito boa e sempre houve atos de reciprocidade parte a parte, tanto na gestão do Maracanã como antes dos jogos. A nossa rivalidade é muito restrita às 4 linhas e fora a gente tem uma boa relação. Ponto 4. É preciso deixar muito claro também que essa decisão não nos torna refém de quem quer que seja. O Fluminense, desde sempre, agiu com muita independência e com coerência nas suas decisões. Quando era para o Fluminense estar em lados opostos ao Flamengo e a qualquer rival do Rio, ele esteve, assim como quando foi para estar junto, esteve junto. E o exemplo mais recente disso foi a formação da Liga de Clubes, em que o Fluminense se manteve na Liga Forte União, agora Forte Futebol, enquanto os outros 3 clubes do Rio estavam na Libra. E o Fluminense manteve a sua posição firme, mesmo com muita pressão externa, e o resultado foi, de fato, muito bom. O Fluminense tem hoje, faz parte de um grupo hoje que tem o melhor contrato de transmissão de direitos da história do país. Isso é refletido nos números do clube de 2025, e como foi reconhecido, inclusive, pelo próprio presidente do Flamengo. Ponto 5. Muita gente fala da necessidade de profissionalismo, união dos clubes, objetivando um futebol brasileiro melhor, um produto melhor. Mas na primeira oportunidade, algumas dessas pessoas criticam o Fluminense por não ter se aproveitado de uma vantagem em relação ao rival. O Fluminense aqui segue suas decisões com muita coerência, com muita independência e pensando sempre no futebol, desde que, é claro, não traga prejuízo à nossa instituição. Ponto 6. O Fluminense tem o dever de pedir desculpa aos torcedores que foram afetados com a mudança desse jogo. Muita gente que se programou para estar no Maracanã no sábado que não poderia estar no domingo, muita gente que viria de fora do Rio e não pôde vir. Então, em relação a esses torcedores, o Fluminense pede desculpas e vai tomar todas as medidas para que esses torcedores sejam recompensados. Ponto 7. O Fluminense reconhece que não fez uma boa comunicação institucional na quinta-feira e esse é um dos motivos pelos quais eu estou vindo aqui prestar esclarecimentos à torcida. Em relação à crítica do torcedor, eu recebo essa crítica com muita humildade e sabendo que ela é sempre legítima e sincera, porque a torcida é a razão do clube existir. Aquilo que o torcedor sente no momento, em razão da sua paixão, é aquele sentimento natural e que ele expõe,
ele vai ser sempre bem recebido por mim. Eu, como torcedor do Fluminense, se estivesse no lugar de vocês, teria tido, sem dúvida, a mesma reação por todas as informações que foram divulgadas. Isso não pode se confundir, porém, com outras críticas que foram recebidas de pessoas que sequer torcem para o Fluminense e que não têm nenhum objetivo de proteger o clube ou a sua torcida e que se aproveitaram desse momento para tentar criar o caos, para tentar criar mais ruído entre o clube e a sua torcida. Ponto 8. Eu queria pedir à torcida tricolor que confie, que apoie e que abrace o nosso time. Nós montamos aqui um elenco bastante competitivo, nós vamos brigar por títulos esse ano, mas para isso precisamos da nossa torcida. Precisamos estar lá todos juntos, apoiando o Fluminense em cada jogo, em cada vitória, em cada dividida. Por isso, torcedor tricolor, vamos ao Maracanã hoje. O Fluminense está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. Eu posso acertar, eu posso errar, isso vai da opinião de cada um, mas isso hoje não importa mais. O que importa é que hoje tem jogo, o que importa é que hoje tem Fla-Flu. Precisamos de todos juntos, unidos, para a gente conseguir essa vitória. Saudações tricolores, Matheus Montenegro.